São 2 horas em ponto no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar exclusivamente com o professor Flávio Ricardo Vassoler. Ele está no norte de Portugal conversando conosco, ele que é uma pessoa que é formada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e é uma pessoa que fala com intimidade a respeito da geopolítica em todo o mundo. Ficou aqui e está nos ajudando a entender essa situação ali no conflito entre a OTAN e a Rússia. Eu vou aqui relembrar a pergunta do Jorge Henrique. Ele diz o seguinte: a maior reação do Ocidente vem em forma de sanções econômicas. A Rússia não é uma potência econômica, é uma potência militar, diz o Jorge Henrique. Portanto, qual é a real condição de resistência da Rússia, professor? Ele pergunta. Por outro lado, como fica a Europa, uma vez que existe forte dependência do gás e do petróleo russo, professor Vassoler? Você pode responder ao Jorge Henrique? Muito obrigado, Jorge, pela pergunta. Jorge, espectadoras e espectadores aqui da TV Gazeta, Itaã, é preciso que nós nos lembremos de que a Rússia foi muito estratégica ao fazer os passos dessa ação militar. Não nos esqueçamos de que a Rússia está agora em pacto com a China, e esse é o evento fundamental que é tido, que pode ser um marco que provavelmente a historiografia do futuro chamará de marco para uma nova ordem mundial. Uma agressão militar à China implica uma agressão militar à Rússia e vice-versa. E a economia chinesa, que não está mais apenas como sombra para a economia dos Estados Unidos. Sabe quando você está dirigindo, você olha para o retrovisor, o carro está passando? A economia chinesa vem nessa toada, de tal maneira que a Rússia se volta cada vez mais para a Eurásia, faz marcações para delimitação da sua segurança nacional em relação ao Atlântico, vai se voltar cada vez mais para a Eurásia, e as sanções europeias e estadunidenses tem essa dimensão. Isso não significa que a economia russa não possa ser prejudicada. Mas, como o senhor Joe Biden bem sabe, são empresas estadunidenses que também serão prejudicadas. A Alemanha, que é um país que não tem soberania nacional desde 1945, após a derrota na Segunda Guerra, não tem artefatos nucleares, portanto não tem poder de dissuasão. A Alemanha foi forçada pelos Estados Unidos a caçar a licença do Nord Stream 2, o gasoduto que custou mais de 10 bilhões de dólares para ser construído e que faz o aporte de cerca de 40% do gás natural de que a Alemanha precisa. Na verdade, a Alemanha recebe um aporte enorme. Países do leste europeu, como a Hungria, que mesmo fazendo parte da OTAN, estão muito preocupados com essa questão do suprimento de gás natural. Os Estados Unidos querem vender gás líquido para a Europa, vendem armas para a Ucrânia, então existe um fator econômico, existe aquele urro de uma potência combalida, porque os Estados Unidos não têm mais o poderio, como eu disse aqui, que tinham no começo da década de 90 para serem potência unipolar, e essas sanções fazem o abraço de urso ainda mais forte entre Rússia e China, de tal maneira que o tiro também sai pela culatra e o fortalecimento militar e econômico envolvendo Rússia e China tem a possibilidade de acelerar a formação desse eixo pacífico. Vale frisar que a China, que não condenou a ação militar da Rússia na Ucrânia, que os Estados Unidos colocam como uma invasão e que a Rússia chama de missão de paz, eu não laudo, não corroboro a ação militar da Rússia, eu a entendo geopoliticamente, lamento que ela seja feita, como eu lamento as ações dos Estados Unidos no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, nos países da antiga Iugoslávia, né? Então, a China disse que as sanções que os Estados Unidos estão impondo e a União Europeia também está impondo são irresponsáveis. Então, é preciso que nós entendamos que essas ações estão acelerando a formação de um novo eixo mundial e o deslocamento do eixo do Atlântico para o Pacífico rompe com um processo de 500 anos de dominação atlântica do mundo.
A dominação atlântica, ela pode ser datada com o início das grandes navegações. E o Brasil entra no sistema mundo como colônia de Portugal por meio desse processo das grandes navegações. Professor. Que foi um dos maiores crimes já cometidos contra as populações do continente americano. Continente americano do qual nós fazemos parte. Professor. Então é importante que nós entendamos a abrangência e a profundidade do processo que está em curso. A Ucrânia sofre muito e é preciso que ela seja vista não só em si, é um país dos mais pobres aqui da Europa, não faz parte da União Europeia, não faz parte da OTAN, apesar das pretensões dos direitistas ucranianos, a Rússia não vai permitir isso, mas é preciso que nós vejamos a Ucrânia como uma cabeça de ponte para uma segurança da Rússia no leste europeu, e não estranharia se a Rússia, com uma posição de força, exigisse que a OTAN retirasse mísseis e armas de alcance para o seu território dos países do leste europeu e digamos que se comprometeria a fazer o mesmo nesse sentido. Então eu vejo aí um rearranjo institucional e me parece que essas sanções não vão ter a efetividade que poderiam ter, que os Estados Unidos esperaria. E os Estados Unidos, o Zelensky já falou, né? O Ocidente nos está deixando sozinhos aqui. Nós estamos sozinhos para lutar com a Rússia. O que ele esperaria? Né? Professor Vassolé, pode falar. Tem duas situações que eu gostaria que o senhor tratasse aqui. Primeiro, que eu queria saber até que medida essa decisão do presidente Putin não também já abre um precedente para outros voos mais ousados, porque a China já deu uma passeada, parece que ontem, pelo que foi noticiado aqui no Brasil pelo menos, alguns aviões chineses já deram uma volta ali pelo espaço aéreo de Taiwan. Isso aí é um ponto. E a outra coisa que eu queria que o senhor falasse é a respeito dessa comparação que a grande imprensa tem feito, e aqui eu vou dialogar com o que diz aqui um telespectador, fazendo uma crítica à sua fala. Ele diz o seguinte: a Rússia tem a maior comunidade neonazista da Europa, diz ele, e tratar isso como algo justificável é algo totalmente inaceitável. É o Vitor, ele mora aqui na periferia de Rio Branco. Professor, nós estamos aqui no Brasil comparando Putin a Hitler. Eu queria que o senhor estabelecesse aí uma relação histórica para que a gente possa fazer justiça, né, e não julgar de forma errada. Olha, o Putin é um político conservador, ele é nacionalista e ele está agindo com os interesses da Rússia como os Estados Unidos o fazem. O que é a Líbia hoje? O que é o Afeganistão hoje? Aliás, depois de 20 anos de dominação imperial do Afeganistão pelos Estados Unidos, o Talibã está de volta ao poder. O que é o Iraque hoje? Então, lembremos que imperialista unívoco são os Estados Unidos, década de 90 e 2000. A Rússia está agindo com medidas militares que exorbitam o direito internacional, como os Estados Unidos o fizeram e o fazem. Primeiro ponto. Segundo ponto, os Estados Unidos financiaram grupos neonazistas na Ucrânia. Existem nacionalistas de direita ou de extrema-direita na Rússia? Sim. O que é o senhor Donald Trump, se não um fascista? O senhor Donald Trump é um direitista contumaz, imperialista. Vamos nos lembrar de que, antes do início da pandemia, o senhor Donald Trump foi diretamente responsável, implicado, no assassinato por meio da utilização de um drone de um alto oficial iraniano. Então, o senhor Donald Trump, uma figura deplorável do cenário internacional e político, pode voltar ao poder agora com a potencial derrocada total da política do senhor Joe Biden. Então, entendamos, comparar como vem fazendo o consenso de Washington, Hitler a Putin é uma impropriedade histórica por vários sentidos. Em primeiro lugar, a União Soviética perdeu 27 milhões de seres humanos com a Operação Barbarossa, que a Alemanha nazista lançou contra a União Soviética. Foram 27 milhões de seres humanos. Quando Putin fala em desnazificação, ele está pensando no movimento Azov, no Svoboda, no Pravi Sector,
setores de extrema-direita que foram armados e financiados pelos Estados Unidos. Assistam ao documentário Ukraine on Fire, Ucrânia em Chamas, com Oliver Stone. E aí, essa genealogia da extrema-direita ucraniana vai ficar clara. Eu não corroboro as políticas direitistas, oligárquicas do Vladimir Putin, mas entendo por que a Rússia e a China estão agindo dessa maneira para reorganizar a ordem mundial, para acabar com as arbitrariedades dos Estados Unidos. Vassoler, mas agindo também arbitrariamente? Pessoal, para além do dever ser, para além do que eu gostaria que fosse a história, do que nós gostaríamos, os democratas, as pessoas que querem uma democracia social, que querem acabar com o fascismo, que querem acabar com desigualdade social, né? Para além do que eu gostaria que a história representasse, é preciso que nós entendamos como a história se apresenta. E são potências rearticulando os jogos de poder. Então é importante que nós entendamos que os Estados Unidos, eu citei aqui alguns exemplos, quem financiou o golpe militar em 64 no Brasil? Estados Unidos. No Chile, 30 mil pessoas foram assassinadas pelo regime fascistoide do Augusto Pinochet. Quem financiou o Chile estava por detrás do golpe? Os Estados Unidos. Então essas intervenções do imperialismo estadunidense são recorrentes. E das décadas de 90 e 2000 foram a tônica do mundo. Então agora, quando a grande mídia compara o Putin ao Hitler, isso é uma impropriedade histórica. O Putin não está dizendo que vai aniquilar a população ucraniana, como o Hitler, que considerava que o povo eslavo era uma subespécie. O odioso, o criminoso Adolf Hitler tinha na sua ideologia um repúdio pelos eslavos, que só não era maior do que o repúdio que ele tinha pelos judeus. Então é importante que nós entendamos que quando os nazistas chegam à Ucrânia, a organização nacional da Ucrânia, que tinha como líder o Stepan Bandera, recebeu o Hitler de braços abertos como um libertador nacional do jugo da Ucrânia do Stalin, que havia coletivizado com a União Soviética as propriedades rurais. Então entendamos que o antissemitismo, a Ucrânia para os ucranianos, que é um lema nazistoide, isso está na extrema-direita ucraniana, que foi reavivada com patrocínio dos Estados Unidos. O nacionalismo exacerbado russo recebe minha simpatia? Não, eu estou deixando isso bem claro. Só que eu estou dizendo, por que a OTAN foi fazendo ondas de expansão? A Rússia não tem o direito de interpretar que a OTAN quer circundar o seu território e, como potência nuclear, não pode se colocar falando, olha, não quero você aqui. Poxa, Flávio, isso implica que a Ucrânia seja tamponada e seja tratada como Estado neutro? Para a doutrina de segurança nacional da Rússia, sim. E os Estados Unidos, na crise dos mísseis em Cuba contra a União Soviética em 62, fizeram o mesmo. Então entendamos, gente, tem um velho dito, né? O que vale para um, vale para o outro, não é isso? Então entendamos que a Rússia está agora coligada com a China, com um exército, com forças armadas moderníssimas e renovadas. A Rússia quer fazer frente a essa unipolaridade dos Estados Unidos. Já disse aqui que é uma unipolaridade, que é uma nova multipolaridade nesse momento à direita, o que me incomoda, sendo eu uma pessoa progressista. De qualquer maneira, esses são os termos da Realpolitik. Comparar Hitler a Putin é fazer engodo histórico, é não ter parâmetro devido das características de cotejo, não entender as muitas diferenças entre o regime odioso da Alemanha nazista e um regime que é autoritário do senhor Vladimir Putin, mas de qualquer maneira não faz o que a Alemanha nazista fez. Se o ato de invasão de um país é um ato hitlerista, digamos assim, bom, então os Estados Unidos em 2003 invadindo o Iraque com uma mentira, onde estavam as armas de destruição em massa? Então os Estados Unidos também são hitleristas, eu não vou dizer isso. Vocês percebem? Então eu chamo o ato putinista de imperialista,
como eu chamo o ato estadunidense de imperialista. Então, vejamos dessa maneira. Tudo isso, gente, faz parte, essa narrativa ideológica, amplamente falseadora da realidade, da grande mídia ocidental, capitaneada pelos Estados Unidos, faz parte de um artifício daquilo que nós poderíamos chamar de guerra híbrida, que envolve a guerra no campo militar, as sabotagens no cyberespaço, as sabotagens virtuais e a desinformação ou a deformação jornalística. Eu não acredito. Eu não acredito que essa internet vai dar problema justamente nessa hora, mas espero que nós retomemos o contato. Você percebe, e eu já estou começando a receber aqui algumas dezenas de mensagens, é claro, se contrapondo a essa percepção do professor Vassoler. É uma percepção que abre, que constrói uma nova perspectiva. Você vê que ele não se harmoniza com a atual narrativa que nós vemos presente em todos os portais de notícias no Brasil. Ele acompanha, inclusive, a mídia brasileira, mas ele também tem acesso a outras fontes de informação. E nos traz aqui elementos concretos da história, né? E que às vezes isso nos incomoda, porque nós temos um vício, e esse é um vício muito nosso, né? E muito nosso brasileiro, sobretudo, de observar a história como se fosse um campo de disputa entre o bem contra o mal. E é claro, num campo de disputa entre o bem contra o mal, o que se nos apresenta, nós temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal para escolher o bem, né? Isso está dito. Agora, e quem é que representa o bem e quem é que representa o mal? Será que nós podemos, de forma responsável, observar e ler a história desta forma? Não me parece algo prudente, não é? Então, assim, claro que essa perspectiva nova que o professor Vassoler nos traz é também uma ousadia nossa, porque para muita gente é incômodo, e eu estou percebendo isso aqui pelas mensagens que recebo, mas que bom que provocou isso na gente. Eu acho que isso é importante. Está aí um aspecto pedagógico da entrevista do professor Vassoler, que traz um incômodo necessário para que nós possamos, pelo menos, enxergar ou entender a história de uma maneira um pouco mais consequente, um pouco mais responsável. Professor Vassoler, nosso tempo já está terminando, eu queria que o senhor concluísse o seu raciocínio. Eu falei a respeito daquele passeio que uns aviões chineses deram ali pelas esquinas de Taiwan. Eu insisto com isso, porque eu acho que isso abre um precedente importante ali para aquela região. O que Os Estados Unidos já haviam aberto esse precedente, exorbitando o direito internacional muitas vezes. Agora, o eixo pacífico mostra que, se os Estados Unidos ficarem patrocinando revoluções coloridas, apoiando movimentos separatistas na Rússia, nos antigos países da União Soviética, para que se distanciem da Rússia, para que entrem na OTAN, na União Europeia, e para que Taiwan se independentize da China, Rússia e China estão mostrando que estão dispostas a fazer o que os Estados Unidos fazem. Então é importante que nós entendamos, é essa ordem mundial que nós queremos? Essas potências novas do eixo pacífico estão dizendo, vamos chegar ao direito internacional quando os Estados Unidos perceberem que já não são mais a única potência mundial. Leiam Sergei Karaganov, leiam notícias a partir do Sputnik Brasil, da agência TASS, do Russia Today. Leiam sites chineses para vocês compararem as notícias da mídia ocidental e para que nós tenhamos uma questão mais plural. Isso é muito importante. E aí, eu quero agradecer aqui pelo convite e dizer que eu sinto muito orgulho em conceder essa entrevista para o povo, para a população do Acre, do formidável estado do Acre, para a TV Gazeta do Rio Branco, de Rio Branco no Acre, para o nosso querido Itaã, por ser o estado, também por ser o estado de Chico Mendes, esse grande ativista dos movimentos sociais, pela igualdade social, por cuja trajetória eu tenho muita admiração. Parabéns aí ao estado do Acre por
ter sido o berço de Chico Mendes, e muito obrigado pelo convite, Itaã. Foi uma satisfação conversar com você e com o público aí da TV Gazeta. A satisfação é toda nossa, saiba disso. Importante a sua presença aqui, professor Vassolé. Parabéns pelo trabalho que o senhor faz nas redes sociais. O senhor é um acadêmico, um intelectual que extrapola os muros da universidade. E a internet é esse instrumento muito importante. Foi por meio dele que eu conheci o seu trabalho e, em função disso, que o senhor está aqui hoje conosco no Gazeta Entrevista, nos colocando uma nova perspectiva, né? Pelo menos pelejando nesse varadouro para a gente enxergar a história de uma maneira diferente. Muito obrigado, professor Vassolé, pela sua participação aqui no programa Gazeta Entrevista. Até mais. Eu vou lembrar. Muito obrigado, um abraço. Um abraço.